Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma lista de dispensas no Goiás, ou pelo menos jogadores que estão, de fato, preteridos neste momento no clube. Uma atualização importante, confirmada pelo André Rodrigues neste último final de semana, é que ele garantiu o seguinte, ó, corre nos bastidores do Goiás a informação de que o Douglas Teixeira, o Vitinho e o Zé Hugo não serão mais aproveitados em jogos do clube na Série B do Brasileirão. Tá? Dessa atualização também, recentemente, o, o André Rodrigues trouxe informação do Goiás já treinando nessa tarde de domingo em Ribeirão Preto. A tendência também com o Anselmo Ramon sendo titular no ataque. O Wesley Garcia também está no departamento médico. Um abraço para o André Rodrigues também, sempre trazendo a melhor cobertura diária do Goiás. Sobre esses três jogadores, o DG, o Vitinho e o Zé Hugo. Apenas o Douglas Teixeira é jogador do Goiás, tá? Perdão, nenhum, tá? Nenhum é jogador do Goiás. Todos estão emprestados. Não seria um empecilho, por exemplo, uma rescisão na metade do ano. Algumas informações também sobre uma saída, por que não, do Lucas Andrino. Neste momento não é algo que está em pauta no clube, apesar da não conquista da Copa Verde, ficando com o vice-campeonato da forma que foi. O Goiás ele já entendeu que a manutenção do Lucas Andrino, a decisão de ficar ou não com o dirigente, ela seria naquela mesma tomada de decisão junto com o Wagner Mancini. Então seria até de fato incoerente por parte do Goiás um resultado neste momento acabar demitindo o diretor de futebol, que há 3, 4 jogos atrás foi bancado com esse retorno do Mancini. Então eu entendo, mas não concordo, tá? com essa linha de raciocínio da diretoria do Goiás. Acho que a lista é inclusive até pequena, vamos ver quais desses jogadores estarão à disposição para o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Para mim, nenhum deles deveria ser titular, tá? Dessa lista, acho que o único jogador que talvez eu tenha uma esperança de que pode entrar num segundo tempo e fazer alguma coisa seria o Vitinho. Né? Desde que quando foi contratado eu tive exatamente essa mesma opinião. É um jogador interessante, habilidoso, tem uma boa movimentação, só que não é para ser o titular do Goiás, não é o camisa 10 para resolver, já que estamos falando de um jogador de 21 anos de idade. Não dispensaria, manteria no elenco no máximo como opção para uma segunda etapa e show de bola. Até porque quando você tem essas rescisões de contrato, tem que fazer um pagamento. Né? Não é tão simples assim, em grande parte dos casos, não é apenas devolver o jogador. O Vitinho tem contrato até 2026 no Cruzeiro e no Goiás somente até até dezembro deste ano. É o caso também do Zé Hugo, ele está emprestado pelo Azures, do Paraná. Até começou bem aquela Série B contra o Amazonas, entrou ali no lugar do Pedrinho, jogou até razoável. Confesso para vocês que até criei uma expectativa que, pô, será que consegue recuperar? Aí foi contra o Paysandu lá também, apesar de não ter criado muita coisa, sofreu algumas faltas, mas nos últimos jogos voltou a ser aquele mesmo Zé Hugo padrão do início do Campeonato Goiano. Sempre falei, para mim não seria um jogador titular aqui, até porque em toda a sua passagem no Vitória também não foi. E o Douglas Teixeira talvez seja o único dessa lista que apresentou alguma coisa durante essa temporada. Por exemplo, eu não acho que o Douglas Teixeira foi mal em grande parte do Campeonato Goiano, mas em momento algum também ele passou confiança. No jogo, por exemplo, contra o América. Acho que fez um jogo até razoável, mas toda bola que vem em cima, você já abre o olho, você já fica atento, você fala, será que vai aguentar? O que eu penso da lateral esquerda do Goiás? O Goiás ele precisa contratar um jogador para competir com o Lucas Lovati, tá? E aí qual seria o meu entendimento? Traz esse lateral esquerdo de mais peso, de maior destaque, deixa o Lovati junto com esse outro lateral para disputar a posição, então você vai ter um segundo reserva. E a terceira opção seria o Danilo, garoto da base, que entrou bem, teve uma contusão, uma lesão, né, um machucado no rosto, mas já está de volta também. O Douglas Teixeira, que pertence ao Barra de Santa Catarina, 13 jogos neste ano, está emprestado ao Goiás também até o final da temporada. Por lá, o contrato dele é maior. Compre o seu novo produto do Goiás com a RT Facas. Lá você encontra, por exemplo, facas para o seu churrasco, tábuas para corte, copos térmicos e muito mais, deixando ainda o seu final de semana mais com a sua cara, com o seu jeito, com a RT Facas. Além de outros produtos também, seja para você presentear um ente querido, como por exemplo, personalizações de outros clubes de futebol, de uma profissão, de um hobby, alguma coisa em especial, você pode fazer a personalização de acordo com o seu jeito, com o seu gosto, na
RT Facas, localizado na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, onde você pode entrar em contato e solicitar o orçamento, o catálogo também já é disponível no WhatsApp, o link aqui embaixo. E com a RJC Assessoria Contábil, você faz a sua declaração do imposto de renda dessa temporada, sem dúvidas, sem nenhum desentendimento, da forma certa, com profissionais da RJC, localizado no centro de Goiânia, como por exemplo, a abertura e assessoria completa da pessoa jurídica, assessoria financeira, também a revisão, planejamento e a recuperação tributária, caso você já tenha pago os seus impostos deste último ano, tem como você também fazer o planejamento completo, planejamento tributário também para o ano contábil de 2025. Vou deixar essas e todas as outras informações da RJC pelo link aqui embaixo também na descrição do nosso vídeo, combinado? Então beleza, seguindo aqui no nosso vídeo, além desses 3 nomes, né, colocados aí à tona nos últimos dias, eu acho que o Goiás ele precisa pensar numa lista até maior, seja ou de dispensas, é igual eu falei, não tem como sair demitindo todo mundo agora. Por quê? Porque o campeonato ele ainda é longo, não tem como o Goiás dispensar 14 jogadores e trazer mais 10 na metade do ano, porque acaba sendo uma mudança muito grande, tem os custos também de chegadas e também de rescisões, não é tão simples assim. Tem jogador que eu vejo que ele até tem um potencial, mas precisa dar uma chacoalhada no time, tá? Como por exemplo, o Messias, o Lucas Ribeiro, o William Lepo, o próprio Rafael Gava, são jogadores, o Marcão, que em algum momento vestindo a camisa do Goiás, já demonstraram um futebol interessante. Dá sim para recuperar, tá? Acho que não existe caso perdido, esse jogador nunca mais volta a ser o que ele era 6 meses atrás, não é possível, tá? Há sim uma esperança, mas isso precisa ser feito também com mudanças, com cobrança, com um pulso firme do Wagner Mancini e do próprio Lucas Andrino, algo que ainda o dirigente não apresentou sob o comando do Goiás. Em relação a esses outros nomes, eu acho que tem alguns que eu não acredito mais em uma recuperação, como por exemplo do Gonzalo Freitas, tá? O volante tem 11 jogos nessa temporada pelo Goiás, e o Facundo Barceló, os 2 uruguaios para mim, sendo uma completa decepção. Acho que o Rafael Gava também dificilmente vai conseguir recuperar um futebol assim vistoso, ou pelo menos ajudar o Goiás. Acho que pode ser no máximo um reserva, só que mais do que isso eu também não acredito. Acho que o único nome dessa lista, por incrível que pareça, eu não abandonaria, é o Messias. Tá? Acho que o Messias ele tem um posicionamento de zaga muito bom, é um zagueiro bom no jogo aéreo, tem impulso firme, só que tá falhando demais. Tá falhando demais. Só que sem o Messias, se o Goiás vai com a zaga, por exemplo, Lucas Ribeiro e Luiz Felipe, eu acho que não dá certo. Mas é hora de tentar algumas mudanças, talvez alguns garotos da base. Nessa questão da zaga, por exemplo, tem o Baldori que nos jogos que entrou sempre foi muito bem, seja de zagueiro, lateral direito ou volante. É hora de dar chance pro cara, tá? Por que não o Danilo na lateral esquerda? O Antony, garoto da base, dos jogos que ele fez, ele foi mal, então assim, tem que tentar recuperar também o físico, né, do jogador. Você pode deixar a sua opinião, como você montaria essa lista, e a necessidade também de mudanças para a sequência do ano. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e conferir os links dos nossos parceiros, da GIM TV, da RT Facas e da RJC Assessoria Contábil, na descrição do nosso vídeo. Combinado? Quem falou